Oi, pessoal, a gente está de volta no CBC Cast e o nosso primeiro videocast do último dia de congresso é sobre contabilidade patrimonial. Para falar aqui comigo está o Diogo Duarte, ele é contador, especialista em contabilidade pública e autor de cinco obras na área, né, Diogo? E ele participou do painel Integração entre Patrimônio e Contabilidade Pública para alavancagem da qualidade da informação. Seja muito bem-vindo ao CBC Cast. Maravilha, muito obrigado. É um prazer estar aqui, compartilhar conhecimento e mostrar que a contabilidade pública, ela está dentro de padrões internacionais. Fala para a gente um pouquinho qual foi sua expectativa em participar desse tema tão importante para o país. Olha, eu vejo que o principal ponto é trazer para os profissionais da classe uma experiência prática, que é ali toda uma teoria embasada em publicações científicas e normas internacionais para o dia a dia do setor público. Então, quem atua na União, nos estados e no município, eles precisam da aplicabilidade. Às vezes, uma norma ela é muito complexa. Eu falo que o padrão internacional, muitas das vezes, ele é como se fosse uma bula de remédio. Sim. Sabe? Você vai lendo, 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 não é tão agradável aos olhos, mas é necessário. Tem que entender os efeitos colaterais e a aplicabilidade. Então, quando a gente traz essa realidade para dentro da aplicação prática, olha, tudo isso que a norma está dizendo já está no padrão brasileiro, e lá no seu órgão você vai atuar assim, 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 assim. Aí a pessoa já sai com a mente ampliada, expandida, e já com muita vontade. Então, essa era a minha expectativa, que as pessoas viessem com essa sede, fome de conhecimento e saísse com aplicabilidade. Isso deu muito certo. Diogo, você falou de normas de contabilidade, eu lembro aí como o Brasil aderiu às normas internacionais de Exato. contabilidade. Com essa adesão das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, eu Isso. queria que você falasse um pouquinho do antes e depois da adesão. É uma outra realidade. Eu publiquei o meu primeiro livro de controle patrimonial, contabilidade patrimonial, em 2013. Estava recém começando esse processo. Mas eu começo os meus treinamentos e as minhas capacitações em 2007. A gente brinca que era tudo mato, não existia norma reguladora. Então, eu falava para gestores e convencia gestores de implantar, por exemplo, controles patrimoniais, controles de almoxarifado, integrando com a contabilidade, gerando informação de custos, inclusive, parecia que eu falava algo de outro planeta. Essa foi a minha dúvida. E era algo assim extraordinário, porque eu conseguia convencer pela didática e pela visão de gestão. Então eu falava menos de contabilidade, porque ainda não era obrigatório, colocava isso no âmbito da gestão para prestações de contas e de repente vem as normas internacionais. Que foi uma revolução, né? Completa revolução. Eu lembro dessa Total. adesão, foi um marco na história. Foi o marco. E o nosso atual presidente, muito ativo nesse processo, inclusive, o Aécio. E aí o que acontece? Quando vieram as normas internacionais, eu falei, agora é hora de eu publicar um livro específico nessa gestão patrimonial do setor público. Aí foi onde eu lancei o meu primeiro livro. Mas aí o que acontece? Já baseado nas normas internacionais. Depois a internacional foi convergida para normas brasileiras. Perfeito. Aí consolidou. Agora se tornou realmente obrigatório, não se retrocede mais, isso é um ponto positivo, e não se discute mais se eu vou ou não vou aplicar. A discussão agora é como eu vou aplicar. Então, depois da pandemia, teve esse boom, essa revolução tão grande, o ensino mudou, o online tomou conta e hoje o contador ele é ético e digital. Já que você tocou nesse assunto, a gente está no Congresso Brasileiro de Contabilidade, 21ª edição de um congresso que está completando 100 anos. 100 anos. O primeiro foi em 1924, lá no Rio de Janeiro. E a gente chega no tema, ser contábil, humano, digital e ético. Defina para mim esse lema. Olha, hoje é fácil a gente entender isso. Ser digital não é estar no WhatsApp, estar no Instagram. Eu falei isso inclusive na palestra. Ser digital é aproveitar ferramentas digitais para alta performance. É esquecer os itens adjacentes e fazer o seguinte: eu vou mergulhar nesse mundo. Perfeito. Hoje, por exemplo, no meu canal do YouTube tem conteúdo gratuito, tem profissionais entregando conteúdos gratuitos. Isso é ser digital. E o marketing digital. Né? Aí o marketing digital. Agora, se o profissional ele não entende que isso é uma necessidade, ele entra no processo que foi do último congresso, ele vai entrar numa avalanche disruptiva que ele vai ficar para trás. E eu estou vendo isso no mercado. Grandes profissionais que são éticos,
mas não se tornaram digitais. Estão ficando aquém de novos profissionais com menos conhecimento, e eu vejo isso, enxergo isso no dia a dia, que estão tomando esse lugar no mercado. E aí eu me pergunto, por que um profissional com 20, 30 anos de experiência está perdendo, muitas das vezes, o seu papel de transformador do setor público na contabilidade para alguém que está entrando com pouca experiência? Porque ele esqueceu que ser digital hoje é uma necessidade. Então, é isso que eu te pergunto. Você acha que então, os contadores públicos eles não acompanharam a evolução da tecnologia, pararam, não evoluíram? Assim, Eu, porque há uma diferença, né, do serviço público para o privado. Eu começo a ver que os contadores que não trabalham no setor público eles são muito mais ativos com a tecnologia. exato. O contador público ele tem aquela de sou servidor público, vou ficar quietinho. Você percebe isso ou eu estou viajando? Não, eu percebo totalmente. Mas tem um detalhe que é importante. Por exemplo, um servidor público concursado, eu vou mostrar como esse cenário está mudando. Sim. Ele não tem o medo, o receio de ser demitido. Então, isso o coloca numa zona de De conforto. conforto. Aí que começa meu questionamento. Entretanto, ele precisa galgar níveis dentro da contabilidade que são importantes. Eu vou te dar um exemplo. Hoje nós temos os órgãos ranqueados pelo Tesouro Nacional. Perfeito. Então, estar bem colocado no ranking é algo muito positivo. Ele precisa evitar apontamentos do Tribunal de Contas. Isso tudo vai passar pelo ser digital. Ele precisa de ferramentas, de tecnologia, ele precisa de técnicas hoje. Como eu falei na minha palestra ontem, eu perguntei, gente, contabilidade e integração com patrimônio, a gente está lidando, depois ao final da palestra, mais com pessoas ou com técnica? Pessoas. E pessoas hoje se conectam no digital. Elas não se conectam tanto mais no pessoal. Eu preciso, por exemplo, mostrar para o meu gestor o quanto a nossa contabilidade evoluiu dentro daquele órgão, também de uma forma digital, no portal da transparência, na divulgação para os usuários. O usuário hoje da contabilidade pública, ele é um eleitor. Então o gestor, ele quer aquele eleitor usando da minha informação e revertendo isso também num ganho político para o dirigente. E o profissional da contabilidade ele tem esse papel, porque os stakeholders da contabilidade pública são eleitores, e é isso que o liga à alta administração. Então, se ele não entende essa linguagem de produzir uma informação fidedigna, ele está automaticamente colocando o gestor dele em risco. Se ele não consegue passar com transparência essa informação, o gestor dele, que é um agente político, ele está sendo colocado em risco, em dois sentidos. Não prestar conta à sua população, na qual ele é o gestor, porque é público, e também o Tribunal de Contas cobrando efetivamente a falta de transparência. E a transparência hoje é digital. É digital. Eu sou do tempo em que não era. Somos. Somos. Eu sou do tempo que a transparência ela era direto ao tribunal, em papéis impressos. Vários papéis. Muitos papéis, caixas, levando ao tribunal, e os tribunais de contas que eu treinava me perguntando, professor, como é que a gente reorganiza? Eu já tive essas perguntas de alunos de tribunal de contas. Como é que eu reorganizo o nosso tribunal? Porque nós já temos 2 salas para armazenar prestações de contas e não tem mais espaço. Isso hoje não existe mais. Não existe. Hoje está tudo digital e as pessoas precisam... Otimização de tempo e tudo mais. Tempo. Diogo, muito obrigado pela sua participação no CBcast. Já te convido para participar no nosso podcast lá no Conselho Federal de Contabilidade Conta Mais. É um assunto importante, a contabilidade pública. Tem muita gente interessada em saber como funciona o nosso controle patrimonial. Maravilha. É isso? Posso dar um recado final? Por favor. Tudo certo. Todos, contadores e contadoras que atuam no setor público, invistam no conhecimento técnico e, paralelamente, invista nas relações interpessoais. Se planeje, se programe para treinamento de desenvolvimento pessoal, oratória, porque isso é necessário para que a nossa classe se fortaleça. Muitas das vezes eu enxergo profissionais que não são da área contábil se destacando no cenário público porque conseguem demonstrar as informações e trazer transparência de algo que é produzido dentro da contabilidade e tirando o brilho do profissional contábil. Então, invistam nessa área, no marketing digital, daquilo que você entrega de melhor, no bom sentido, não aquele marketing
né? Que traz autoridade de quem não é. Se você já é, essa autoridade tem que subir com você. Se já é um profissional ético, já é um profissional competente, mostre-se, porque nós precisamos disso. A nossa classe cada vez mais se fortalece. E como eu disse, o setor público, nós temos alguns que estão entrando na disrupção e ficando para trás, mas muitos outros já estão despontando como grandes agentes dessa revolução digital. Seja você também um transformador digital. É isso. Muito obrigado mais uma Eu vez. que agradeço. E a gente se vê no próximo CBcast. Maravilha.